Olá pessoal, tudo jóia? Então, dando continuidade à nossa aula 5, aqui estamos na parte 4, na nossa última parte da nossa aula 5, que é como fazer uma rotina para dividir em partes iguais uma curva qualquer. Muito bem, nesta aula agora eu vou ensinar duas coisas importantes. Uma sobre a própria rotina, que é como nós vamos projetar essa curva na topografia, tá? Para que nós possamos fazer elementos seguindo o terreno, perdão, tá? Então deixa eu fazer logo alguns ajustes. Aqui vou apagar esses elementos, vou colocar na vista de implantação. A topografia aqui nesse trecho aqui é praticamente plana, né? Então eu vou arrastar isso para cá. Vou dar um scale aqui também para diminuir isso, para não ficar tão grande também, né? E depois atrapalhar a gente. Só dando uma arrumada aqui. Muito bem. Tá lá, vamos para a vista 3D. Vou salvar aqui meu projeto. Então, percebam que a linha está flutuando, né? As linhas estão flutuando. Não tem problema, tá, pessoal? Também já falei que independe aqui o nível que a curva está associada. Deixa eu mostrar aqui, está associada ao nível 2. Também não vai ter problema. Tá? As linhas, eu posso usar tanto Model Lines quanto Detail Lines também vai funcionar. Eu gosto de mostrar aqui com Model Lines porque fica mais didático, porque a gente fica observando na vista 3D também. Muito bem, essa parte da rotina agora vai utilizar um conceito no Dynamo, que é esse conceito aqui de pacotes nós personalizados, que nós podemos baixar tanto em desenvolvedores, né, quanto também aqui através deste menu, e onde nós podemos instalar vários pacotes, tá, que são nada mais nada menos que nós personalizados, criados, a parte que nós podemos utilizar no nosso código. Isso aqui, né, em linguagem de programação, normalmente a gente chama de subrrotinas, né? Já são funções prontas ou bibliotecas. Enfim, tem várias nomenclaturas. E aí, quando eu dou duplo clique aqui, ele já abre lá uma subrotina. Percebo que a tela ficou com uma coloração diferente. Tá? Essa subrotina aqui foi desenvolvida por um coreano chamado Yoon Mo Kim, que ele está lá no nosso grupo do Dynamo também, um verdadeiro gênio, tá? O cara faz cada coisa maluca que, sinceramente, ajuda muito, né? Aliás, eu comecei a usar o Dynamo por conta dele, olhando lá, tal, o que ele estava fazendo, enfim. Me baseei muito nas coisas que ele faz e aprendi muito com ele também. Voltando aqui, então, no nosso nó personalizado, percebam que ele tem um formato de arquivo diferente, que é DYF. Os arquivos do Dynamo normalmente têm essa extensão aqui, DYN. Tá? E aí, como é que eu faço para instalar? Eu preciso ter isso instalado para que quando eu digite aqui, ele vai aparecer assim, ó. Tá? Aqui está o desenvolvedor, né? Que eu falei. Então, ele vai aparecer assim como uma pecinha de quebra-cabeças. Tá? Que aí ele é uma nova rotina diferente, é uma rotina que não vem por padrão no Dynamo, mas que eu posso instalar. E é muito fácil, eu venho, baixo esse arquivo, tá? Eu adquiro esse arquivo e basta eu arrastar ele de onde eu estiver salvo para dentro do Dynamo, que ele vai instalar essa subrotina aqui e eu posso chamá-la a qualquer momento como um nó comum, tá? Basta que eu clique aqui e eu posso chamá-la. Muito bem, mas aí onde é que eu consigo esta subrotina, tá? Eu tenho lá, como para quem ainda não conhece, nós temos um grupo chamado OnDynamo, tá? Grupo que eu criei aqui para discutir sobre o Dynamo, tal, para quem ainda não conhece, tá? E basta você tem a discussão, enfim, eu posto bastante coisa aqui sobre o Dynamo e também posto os links das minhas videoaulas. Então eu posso vir aqui no grupo OnDynamo no Facebook, venho em mais arquivos e procuro lá,
tá? Então tá aqui, Topple to Poly Surface, tá lá para baixar. É um arquivo extremamente leve, né? Alguns kbytes apenas. Você baixa lá e em qualquer lugar arrasta para dentro da tela do Dynamo e instalar, né? E a maneira mais fácil, tá, de instalar é esta, ok? Então, dando continuidade aqui, o que é que este nó personalizado do nosso nobre YuMoKin faz? Ele transforma a superfície topográfica em uma coisa que o Dynamo entende, né? Que vai poder ser usada como geometria. Ele vai transformar no polysurface, porque a topografia no Dynamo ele entende como esse item aqui, como mesh. E isso aqui praticamente não dá para trabalhar com nada, né? Só os nós próprios para a utilização com ele mesmo é que vai funcionar com esse mesh aqui. Então, para que nós possamos usar a geometria da topografia, ele criou esse nó aqui sensacional, tá? Eu não vou também explicar como que ele funciona, depois fica como exercício para vocês analisarem. Muito bem, então a minha topografia já está lá selecionada, eu vou selecionar novamente. Aqui é com um clique a seleção, tá, pessoal? Porque aqui é Model Element, tá? Então é com um clique. Se for Model Elements, é pelo modo Cross ou pelo modo Window, a seleção, tá ok? Então eu vou ligar aqui. Vou mandar executar, geralmente quando é topografia demora, tá? Então vou dar um pause aqui no vídeo enquanto ele está executando. Muito bem, depois de alguns minutos, tá? Então essa demora também só vai ocorrer na primeira execução, tá? Porque ele vai transformar essa topografia em uma coisa poligonal, né? Feito a questão de CG, né? De computação gráfica, de game, tá? Um negócio bem legal. Tá? Então percebam que ele trouxe lá a minha curva e também a minha topografia do Revit. Tá? Se eu selecionar aqui, cadê minha curva? Está lá a minha curva. Quando eu seleciono aqui, ela fica destacada. Tá? Quando eu seleciono aqui, destaca a minha topografia. Muito bem. Nós estamos utilizando como elementos, como curvas, as curvas diretamente vindas do Revit. Mas aí eu quero projetar estas curvas na topografia. E aí eu vou utilizar um nó chamado Surface Project, tá? Porque aí vai ser relativo à superfície. Tem esse nó semelhante para planos e sólidos, tá? Mas eu quero usar para superfície. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai projetar uma geometria na superfície que eu escolher, que aí eu já sei que é esta, e numa direção que eu fornecer, tá? Então, qual vai ser a geometria que eu quero projetar? Ora, as curvas que vêm lá do Revit. Não é isso? Então eu vou jogar aqui. E vou desconectar aqui, porque aí a minha policurva aqui já vai ser o que sair dali como resultado. Já vai ser o que for projetado. Tá? E ele me pede uma direção. Percebam que aqui não tem um valor padrão para nenhuma dessas entradas. Então eu sou obrigado a fornecer aqui uma direção. E qual vai ser a direção? Ora, eu preciso fornecer um vetor. Simplesmente eu vou fornecer o vetor diretor do eixo Z, né? A direção vertical. Percebam que é direção, tá? Não é sentido. Então eu vou fornecer o Z-axis. Percebam como o Dynamo é uma ferramenta extremamente poderosa e assim intuitiva, né? A gente sai bisbilhotando aqui, como eu faço, os nós, e aí a gente vai descobrindo muita coisa interessante. Então, veja que ele puxa aqui para mim
Deixa eu desconectar aqui para a gente analisar o resultado para evitar que ocorram erros. Então ele puxa aqui para mim o vetor Z do sistema de coordenadas dele e coincide com o do Revit, tá? Então isso facilita muito nossa vida, né? Depois nós podemos usar geometria analítica e a valer, tá? Para poder criar nossas formas orgânicas, enfim, e dar várias soluções, porque aí nós podemos usar tanto geometria analítica quanto álgebra linear, enfim, aí assuntos lá da matemática, mas também que muitas vezes também não são necessários, porque tem muitas ferramentas práticas já para se resolver as coisas sem ser necessário saber tudo isso, tá? Mas enfim, então eu estou dando a direção, só lembrando lá do colégio, né? Da nossa aula de física, que um vetor é algo que possui uma entidade matemática que possui módulo, direção e sentido. O módulo, né, o valor, então aqui ele vai pegar só a direção do vetor. Por isso que eu falei que não importa se o nível que estiver lá a minha curva, né, se abaixo ou acima, não importa, porque eu vou dar aqui a direção e não o sentido. São todos os nós que funcionam dessa forma? Não, tá? Alguns pedem o sentido, tá? O sentido é importante. Nesse caso aqui, somente a direção. Eu vou mandar executar tudo que tiver lá para adiante. Não vai funcionar porque eu desconectei aqui. Então, como ele vai projetar essas curvas todas nessa geometria aqui da topografia, eu vou dar um pause e esperar a conclusão. Muito bem, ele já executou aqui para mim. E aí percebam que as curvas que vêm lá do Revit foram projetadas já na topografia. Legal, né? Então vamos visualizar novamente aqui, só para a gente observar lá. Tá? E aí, não mais eu vou utilizar essa geometria aqui para o nosso restante do nosso código todo aqui. Eu vou utilizar a geometria projetada, que é esta daqui. Muito bem, então vamos observar o que foi que esteve aqui como resultado. Um monte de linhas. Um monte, né? Ele criou várias listas, tal, criou uma coisa bem complexa aqui, lógico, né? Porque está projetando também numa coisa bastante complexa aqui, que é a nossa topografia. E aí, nós temos muitas listas, né? Uma lista só, com várias listas dentro dela, né? E aí, vamos usar o nosso bom e velho Flatten, novamente, para evitar que dê erro. Deixa eu ver aqui, muito bem. Vamos lá, vamos mandar executar. Deixa eu colocar aqui, para nós podermos visualizar também. Ok. Vamos mandar executar. E aí nossos posts foram criados lá, seguindo a topografia. Tá? Percebam que eles estão na projeção da linha lá que eu utilizei como referência. Tá? Ah, mas eu não quero tantos. Então basta eu vir aqui e diminuir o número. Ah, eu só quero 20. Executar. Estão lá. Percebam que a execução agora fica bem mais rápida, né? Porque ele já trouxe a parte mais complexa para cá, né? Que é a topografia e também já projetou lá as linhas, né?
todas, projetou tudo, 135 linhas, curvas, né? Então percebam como o nosso código aqui ficou muito funcional, né? Porque aí ele está trabalhando com curvas quaisquer, não é isso? Não depende se ela está no plano, se não está, tá? Então aqui eu já crio uma coisa muito complexa de uma maneira simples, né? Na verdade, é uma coisa que faz uma tarefa bastante complexa, mas de uma maneira simples, né? Relativamente simples, né? No código e fica dinâmico, né? Como sempre, né? O legal do Dynamo é isso. E aí, se eu modificar lá, mandar executar, pode ser que demore um pouquinho, porque agora ele vai ter que projetar novas linhas. E vamos aguardar. Eu vou dar um pause aqui. Muito bem, ele já executou e vejam lá, nossos postes distribuídos. Também ele traz a geometria para cá, tá? Então, sensacional, não é isso, pessoal? Façam os seus testes aí, usem suas famílias, usem suas ideias. Qualquer dúvida, não hesitem em me contactar, tá? Lá pelo grupo do OnDynamo, lá no Facebook, tá? Pode me contactar a qualquer momento que eu tiro as dúvidas de todo mundo na medida do possível e do tempo também, tá? Não deixem de ver também o meu canal aqui no YouTube, Ricardo Freitas, que aí também tem outras coisas também, tá? Sobre o Dynamo, muitos vídeos, por enquanto, né? Ainda não tem tantos assim também, mas já tem uma boa quantidade de vídeos, dá para ver uma série de coisas interessantes que eu sempre procuro fazer direcionado para cá, para nossa utilização no Brasil e também de uma forma também para resolver primeiramente questões práticas do nosso cotidiano, né? Ao invés também de desenvolver logo de cara coisas muito complexas tal. Então eu tenho procurado com o Dynamo resolver focado nesse objetivo inicial de resolver questões práticas do nosso cotidiano de escritório e de nossas necessidades, né, com projetos. Tá joia, pessoal? Então, um forte abraço, aproveitem e aguardem nossas próximas videoaulas. Até lá!